Uns tempos atrás saiu aquela entrevista medonha que a Larissa Manoela deu para o Fantástico, falando sobre como os pais a exploraram a vida inteira. Depois de tudo que a gente aprendeu que esses dois fizeram com a menina, com a Maria Joaquina, eles ainda soltaram uma nota chamando a filha de, atenção, ingrata. Mesmo ela tendo aberto mão de milhões que iam ficar com eles. Mas eles não são os primeiros a pensar que filho tem que ser escravizado e tudo indica que eles não serão os últimos. Eu sou a Formiga Rosa e hoje nós vamos falar de pais de celebridades que confundiram os filhos com o INSS. Mas antes você tem que se inscrever no canal, me dar like, compartilhar, comentar, mandar para os amigos, porque senão, meu filho, eu não vou te dar dinheiro nem para comprar um pastelzinho na praia. Antes da gente falar da Maria Joaquina, eu queria ir um pouquinho mais lá atrás e falar do meu primeiro crush da vida. Sim, Macaulay Culkin já foi um menininho muito bonitinho antes de virar isso aqui. Ele tinha apenas 10 anos de idade quando estreou naquele filme da Sessão da Tarde que a gente adorava ver, Esqueceram de Mim. Culkin nasceu e foi criado em Nova York, a família era bem pobre, ele vivia com, sei lá, 6, 7 irmãos, num quartinho apertado, uma beliche, mas ele diz que foi a época mais feliz da vida dele, a infância pobre. O pai era sacristão numa escola católica para os filhos poderem estudar de graça lá. Não que escola fosse exatamente uma prioridade na vida dessa família, assim, eles não prestavam muita atenção se os filhos estavam indo para a escola ou não. O importante era ir ao maior número de testes que fosse possível, assim. O pai do Macaulay Culkin era um ator frustrado, um ator que não deu certo e era um homem muito violento também. O Macaulay Culkin diz que sofreu muita violência física, principalmente desse pai, e que ele acha que o pai tinha raiva dele porque, né, o Macaulay Culkin antes dos 10 anos já estava fazendo mais dinheiro do que o cara jamais fez na vida dele, assim. Mas acontece que a mãe trabalhava como telefonista numa companhia de teatro. Na verdade, era uma agência teatral. Agora, o Kieran Culkin, que é o irmão mais novo do Macaulay Culkin, ele diz que ele tem muita pena das coisas que o irmão passava na infância. Ele diz que o pai não é o melhor pai do mundo, é um pai frio, distante, mas que ele não foi abusado por esse pai. Eu tô falando de um grande ator que fez Succession. Aliás, na última temporada de Succession ele ganha assim, um espaço incrível porque ele mereceu aquele espaço mesmo. A relação do Kieran com a atuação, ela é bem mais saudável do que a do Macaulay Culkin, né? Que se aposentou ali basicamente com 14 anos, foi fazer outras coisas, foi virar podcaster e que não sabia quanto ganhava até os 18 anos, porque com 14 ele se emancipou dos pais, passou a fortuna dele para terceiros administrarem. E aí só a partir dos 18 é que ele foi ter o controle sobre a própria grana. E aí partiu naqueles vícios que a gente já sabe, que a gente já conhece também. Aquela vida louca, heroína e outras coisas, né? Mas ainda bem que hoje em dia ele está vivendo uma vida normal, ele é casado, ele tem filhinho. Então o Macaulay Culkin sobreviveu a esse trauma aí que os pais causaram para ele, né? Além do fato dele dizer que ele é muito sortudo, porque tem criança que é explorada pelos pais em Minas, não em Gerais, embora provavelmente também tenha em Minas Gerais, mas em condições financeiras mesmo muito piores do que aquelas pelas quais ele passou, né? Eu falei do Kieran Culkin porque tem um outro caso parecido com isso, que são as irmãs Olsen. As irmãs Olsen
Elas também, se você é da minha geração e via televisão aberta, você lembra de Full House, que é 3 é Demais, que era um seriado de comédia que passava no SBT. Que tinha uma nenenzinha, que na verdade eram as gêmeas Olsen. Elas se revezavam ali no papel, né, daquela nenenzinha. E foram crescendo na frente das câmeras mesmo, né, com esse programa. As gêmeas Olsen também ganharam muita grana, mas em 2010 elas deram uma entrevista para Marie Claire dizendo que elas se sentiam fantoches ali na mão do pai delas, principalmente, né? Teve um divórcio feio dos pais, eles brigaram, cada um ficou com a gêmea que se dava melhor, o que é considerado péssimo, né? Separar os irmãos assim, principalmente gêmeos, principalmente elas que fazem coisas juntas até hoje, fazem tudo juntas, entraram para a faculdade juntas, abriram uma empresa juntas. Esse divórcio, o pai... Ai, gente, é tão clichê. O pai estava dormindo com a secretária, então se divorciou da mãe e tal. Então, quando ele foi se casar com essa secretária, uma gêmea foi da minha e a outra ficou em casa consolando a mãe. Mas, pelo menos, pelo que eu vi, esse cara não fez como tantos outros pais, essa coisa meio Britney Spears, assim, né? Meio pai da Britney Spears, de se apossar da fortuna da filha e tal. Parece que ele administrou os bens delas relativamente bem ali, até as duas fazerem 18 anos. Ele não comandava as coisas como outros pais fazem, não ficava monopolizando ali o controle dos bens das meninas, do dinheiro delas. Pelo contrário, ele passou para terceiros também, que não tinham nada a ver com a família, até as meninas completarem 18 anos. Hoje parece que esse cara tá quebrado. Se bem que eu queria quebrar igual essa gente quebra, né? Meu avô falava isso e ele tinha razão. E as gêmeas têm uma marca multimilionária aí de moda. Eu não tenho pena desse cara, se ele tá quebrado, o problema dele. O dinheiro delas é o dinheiro delas, porque a infância delas foi roubada. As gêmeas Olsen também se aposentaram super cedo da atuação, nunca mais elas quiseram saber de atuação, elas já tiveram essa vida, elas não querem mais atenção assim das câmeras, elas têm uma vida super discreta, mas elas abriram caminho para Elizabeth Olsen, a irmã mais nova, também conhecida como WandaVision. Eu não tenho muita coisa para falar da Elizabeth não, tá? Assim, a única coisa dela que eu vi foi Love and Death na HBO. Eu tenho várias críticas a essa série, várias. Assim, é uma história muito boa, então eu não consegui parar de ver a série, mas eu tenho várias críticas. Se vocês quiserem que eu faça crítica, por favor, me avisem. Mas a Elizabeth mesmo, ela tá muito bem. Às vezes eu acho que ela exagera um pouco, fica meio caricato demais ali, mas no geral, assim, ela incorporou muito bem a boa dona de casa, sulista, religiosa, que traía o marido e outras coisas. Não vou dar mais spoiler do que isso. Mas o importante dessas duas historinhas que eu contei a exploração de uns abre a porta para outros e assim caminha o capitalismo. Eu não vou falar tanto da Larissa Manoela, porque a entrevista no Fantástico foi em agosto e essa briguinha aí continua até hoje, tá? Hoje mesmo o pai dela postou no Instagram que é melhor estar em paz do que estar certo. Eu concordo, porque assim, ele tá errado, mas ele tá errado na sua mansão de milhões em Orlando, né? É muito melhor estar errado num avião de primeira classe para Paris do que estar errado no trem da Central às 6 horas da tarde de sexta-feira, não é mesmo? Tá certíssimo o pai da Larissa Manoela. Eu concordo com ele, é melhor estar errado mesmo. A paz que o dinheiro traz para o ser humano é muito mais valiosa do que uma relação saudável com o filho. Eu não vou falar muita coisa não, porque melhor evitar processo.
Se essa gente faz isso com filha, o que não fará com uma formiguinha, né? Tão inocente, igual a mim. Caladinha vence. Vou ficar caladinha, ó. Vamos sair da Maria Joaquina, para evitar processo, e vamos focar aqui na Judy Garland, até porque ela já morreu, tadinha, né? Ela não tem muito o que fazer, os filhos dela já morreram também, e eles provavelmente não falam português, então vamos focar na Judy Garland. Mas eu não vou falar mal dela não, pelo contrário. Judy passou por péssimos bocados ainda na primeira metade do século passado, quando os adultos em volta dela a exploravam demais. Diziam que ela era feia, diziam que ela era muito comum, diziam que ela era isso, ela era aquilo. Na verdade, ela era uma criança bem bonitinha, uma criança extraordinária, uma performance assim incrível de tudo para cantar, para atuar. E essa luz dela, acho que continuou até o final, mas foi sendo um pouco apagada também ali por essas explorações. Aliás, sobre a Judy Garland, eu vou dar uma indicação que é muito melhor do que Love and Death, na minha humilde opinião, que é o filme Judy, de 2019, com a Renée Zellweger, a minha eterna Bridget Jones, que ganhou o Oscar. Aliás, ela ganhou todos os prêmios que ela foi indicada com essa atuação. Eu chorei no cinema, chorei de verdade. Dei uma pesquisadinha aqui, parece que tem esse filme no Star Plus. Se não tiver lá ou se tiver em outro lugar, você me avisa aqui nos comentários, por favor. Excelente filme. Além de ser, né, gente, a primeira diva dos gays. Quem era Madonna na fila do pão? Judy Garland traçou aí o caminho para esse povo. Cher? Quem é Cher? Judy Garland é um mito. Essa sim merece ser chamada de mito. Ao contrário de alguns homofóbicos por aí que estão querendo e não estão sabendo pedir. Fecha a matraca, formiga, para evitar processo. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dá o seu like, e se não gostou, por favor, fique de boca fechada. Não esquece de ativar o sininho, de se inscrever no canal, de comentar, dar like, mandar para todo mundo, porque a formiga precisa fazer esse canalzinho crescer, pelo amor de Deus, tá bom, meu amor? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.